Olá, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos falar sobre leis ponderais. Duas leis, certo? O que é que eu tenho? Ponderal é sinônimo de peso. Então a gente já pode adiantar aí que essas duas leis possuem relações com pesagem, ok? Então vamos lá. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vou resumir uma história de o que aconteceu em meados de 1774. Esse rapaz aqui, Antoine Laurent Lavoisier, francês, certo? Ao realizar alguns processos de combustão e calcinação por meio de experimentos, ele fez experimentos em sistemas fechados. O que é que Lavoisier descobriu? E rapaz, a massa dos reagentes e dos produtos se conserva. E por que que tem que ser em sistema fechado, professora? Porque se a gente tem reagentes e produtos gasosos, eles vão escapar e a massa, consequentemente, não será a mesma. Então, para realizar esse experimento, ele precisou de sistemas fechados, certo? Eu tenho aqui uma ilustração, duas balanças, né, medindo aí a massa antes da reação e após a reação. Observem, o sistema está fechado, não há nada escapando, né, se dissipando aí para o ambiente. Então, nós temos que antes da reação aqui na ilustração, pesa 500 gramas. Após também 500 gramas, corresponde com o que Lavoisier descobriu, né, em que a massa dos reagentes e dos produtos se conserva, ou seja, antes da reação e após a reação nós temos a mesma quantidade de massa. Nós temos também, o que a gente pode também inferir aí, é de que a quantidade de átomos antes da reação é a mesma que a quantidade de átomos após a reação química. E a gente vai ver aí mais adiante, analisando uma equação, beleza? Então, é importante que eu mencione aqui que essa moça aqui, ó, ela também foi muito importante, ela contribuiu muito para o sucesso dos experimentos de Lavoisier. Ela se chama Marie-Anne Pierre Lavoisier, certo? Foi esposa de Lavoisier. Ela e outros cientistas da época contribuíram, né, para o que hoje conhecemos de Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier. O que é que a gente tem sobre essa lei, né? Essa lei ela ficou conhecida aí por ser por uma frase, né, que muitas pessoas falaram que é de autoria de Lavoisier, porém não é de autoria de Lavoisier, certo? Foi popularizada dessa forma, mas não é, em que diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, com base nessa lei, vamos analisar essa reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio para a formação de água, tá? Como falamos na nossa última aula, as reações químicas são representadas por equações químicas, certo? Em que antes da seta eu tenho aqui os reagentes, certo? A seta indica a transformação química e após a seta eu tenho os produtos, ok? Esse 2 aqui que acompanha o hidrogênio, né? Esse segundo 2 aqui é o índice que mostra, né, a quantidade de átomos daquele determinado elemento químico que eu tenho na determinada molécula, nesse caso aqui na molécula de gás hidrogênio, certo? Já esse 2 aqui à frente, né? Esses números que antecedem aí as moléculas são chamados de coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes, eles indicam quantas moléculas ou átomos estão envolvidos em uma reação química. Quando não tem nada, como aqui no caso do O2, do gás oxigênio, a ausência desse coeficiente, ela pode ser entendida como 1, né? Como ocorre aqui nesse caso. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas moléculas de gás
hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água, ok? Bom, pessoal, agora vamos utilizar, para melhor visualização da quantidade de partículas dessa reação que acabamos de analisar, a representação do modelo atômico de Dalton, em que cada esfera dessa corresponde a um átomo. As esferas brancas são correspondentes aos átomos de hidrogênio, as esferas vermelhas são correspondentes aos átomos de oxigênio. Observe, a princípio, que o coeficiente estequiométrico ele multiplica o índice. Então, eu posso contar em cada molécula quantos átomos temos de cada elemento químico. Nas moléculas de gás hidrogênio, eu tenho em cada uma 2 átomos de hidrogênio. Na molécula de gás oxigênio, eu tenho em cada uma 2 átomos de oxigênio. Na molécula de água, eu tenho em cada uma 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. O coeficiente igual a 2 me indica o quê? Que eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, certo? Como é representado aqui no modelo de bolas e varetas. Coeficiente igual a 1, uma molécula de gás oxigênio. Coeficiente igual a 2, 2 moléculas de água. Agora vamos analisar a quantidade de átomos antes e depois da transformação química. Analisando o hidrogênio, observem 2 do coeficiente vezes 2, que é o índice. Então, 2 vezes 2 é igual a 4 átomos de hidrogênio. Olhando agora o oxigênio, eu vou ter 1 de coeficiente estequiométrico multiplicando 2 do índice. 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio. O total de átomos é igual a 6, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Quando vamos para os produtos, eu tenho 2 de coeficiente estequiométrico multiplicando o índice 2 do hidrogênio. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Agora, para sabermos, a quantidade de átomos de oxigênio, 2, que é o coeficiente estequiométrico, multiplicando 1 de índice, que ele não aparece aí na reação, mas a gente já entende que indica 1, certo? Então, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Totalizando, após a transformação química, 6 átomos, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, beleza? Olha só, pessoal, na mesma época de Lavoisier, ali pelo final do século XVIII, outros cientistas como Louis, como Thomas Thomson, e também como Joseph Louis Purcell, o que a gente tem? A gente tem que esses cientistas, um deles, que é o Louis, era colaborador de Lavoisier, e o químico aqui, Thomas Thomson, e entre outros, estudavam as transformações químicas. Também estudavam, assim como Lavoisier, transformações químicas. E aí um deles, esse rapaz aqui, ele constatou que as reações químicas acontecem em proporções definidas, E aí ele divulgou a lei das proporções definidas,
Essa lei nos diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação guardam entre si uma proporção fixa e definida. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma molécula de água, certo? Ela sempre será formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Então, uma molécula, tá? Ela sempre será formada nessa proporção fixa e definida, com um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Para chegar a essa conclusão, Proust realizou alguns experimentos, né? E aí ele concluiu que uma molécula de água, ela é formada de átomos de hidrogênio e de oxigênio, como eu já havia falado, mas sempre na proporção constante de 1/8 em massa. Como assim, professora? Vamos observar aqui na tabela dados experimentais, certo? Eu tenho dois experimentos, esse aqui em verde e esse em vermelho. Os dois é para a obtenção de água, certo? Esses dados eu tenho que no primeiro experimento 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio formam 18 gramas de água, né? Se a gente for observar aqui, a massa de hidrogênio igual a 2 gramas, a massa de oxigênio igual a 16 gramas. Qual a relação entre as massas, né? Eu tenho 2 por 16. Aí se eu posso simplificar, né? 2 por 2, 1. E 16 por 2, 8, certo? Então, note que a relação entre as massas de hidrogênio e oxigênio é sempre a mesma, 1/8, né? E aí, se a gente for olhar aqui também no experimento 2, em vermelho, eu tenho a massa de hidrogênio igual a 4 gramas, mais a massa de oxigênio igual a 32 gramas. Então, formam aí 36 gramas de água, né? Então, a relação entre as massas é 4 por 32. Em que eu vou ter aqui, novamente, 4 por 4, 1. 32 por 4, 8. Então, vai ter uma relação entre as massas, novamente, 1/8. Então, não importa de que forma é formada, a relação ela sempre vai ser 1/8 na formação de água. Foi isso que Proust ele conseguiu constatar, né? Ele conseguiu observar nos seus experimentos. Bom, pessoal, vou pegar aqui os mesmos experimentos, né, para a gente ver a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Se eu dobro a quantidade de moléculas na minha equação química, o que vai acontecer com a massa? Inicialmente, a massa era 2 gramas mais 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. E se eu multiplico, o que vai acontecer? Vai ser 2 vezes 2, 4 gramas. 16 vezes 2, 32 gramas. 18 vezes 2, 36 gramas, né? E aí, se a gente for analisar a partir da lei de Lavoisier, se houve ou não conservação da massa, observem, no primeiro experimento eu tinha nos reagentes, né, 2 gramas mais 16 gramas, o total é 18 gramas, certo? E aqui, após a transformação, eu tenho um total de 18 gramas, certo? Se eu for analisar aqui o segundo experimento, eu tinha 4 gramas mais 32 gramas nos reagentes antes da reação, né? Com um total de 36 gramas e após 36 gramas também, né? Eu tenho aqui a continha, ó, 2 mais 16 igual a 18, 4 mais 32 igual a 36. Então, nas reações químicas, as reações químicas obedecem duas leis ponderais, a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Uma diz que nós temos proporções definidas e fixas, e a lei de Lavoisier diz que em sistema fechado
né? Nós temos aí conservação da massa. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos utilizar o simulador PhET Colorado para melhor visualização das leis ponderais, que são as leis que regem o balanceamento de equações químicas. São essas leis que acabamos de falar. A lei de conservação das massas, a lei de Lavoisier, certo? E a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Certo? Para isso, eu tenho uma equação aqui que representa a hidrólise, ou seja, a decomposição aqui da água. E aqui acima eu tenho duas balanças. Uma balança que vai medir a quantidade de átomos de hidrogênio e a outra balança que vai medir a quantidade de átomos de oxigênio. Do lado esquerdo, eu vou ter a quantidade de átomos nos reagentes, do lado direito, a quantidade de átomos nos produtos, certo? Nas duas balanças isso. Então, eu vou colocar aqui o meu coeficiente estequiométrico, né, que indica que a gente vai decompor no simulador duas moléculas de água. Aqui, nesse quadradinho, eu vou ter a representação, né, das moléculas que estamos analisando, beleza? Então, vamos lá. Observem que, ao adicionar o coeficiente 2, o que aconteceu? A gente teve alteração no número de átomos, tanto de hidrogênio quanto de oxigênio, certo? Observem, eu tenho 4 átomos, a minha balança indica que tenho 4 átomos de hidrogênio no reagente. Então, o que eu vou observar aqui? Observo, né? A gente já viu que o coeficiente ele multiplica aqui o índice. O índice indica a quantidade de átomos daquele determinado elemento, nesse caso o hidrogênio, na molécula. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, indica que eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui nessa equação que representa a hidrólise, certo? E quando a gente vai observar aqui o oxigênio, como não tem nenhum número aqui, indica, né? A gente já viu que existe o 1, né? Então vai ser 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio no meu reagente, certo? Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, ok? Percebem que a balança ela não está em equilíbrio? Percebem que o lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, ele tem mais átomos do que o lado direito, que é o átomo dos produtos. A gente consegue perceber que podemos dizer que além da massa dos produtos ser igual à massa dos reagentes, né, que indica aí a conservação na lei de Lavoisier, os átomos que compõem os reagentes são os mesmos em tipo e quantidade, né? Então, se eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, eu preciso de 4 átomos de hidrogênio nos produtos. Para oxigênio também, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes e preciso de 2 átomos de oxigênio nos produtos, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu preciso adicionar um coeficiente, eu preciso acertar esses coeficientes para que eu tenha 2 átomos de hidrogênio também nos produtos. Qual o número que acerta aqui? Que multiplicando 2 do índice aqui da molécula de gás hidrogênio vai me dar o total de 4 átomos de hidrogênio nos meus produtos 2, certo? Se eu adiciono 1, observe, a balança ainda está em desequilíbrio. Então, adiciono mais 1. Então, 2 vezes 2, eu vou ter aí a mesma quantidade de hidrogênio nos dois lados da minha reação, da minha equação química, certo? Então, observem, a bolinha vermelha indica oxigênio, né? Representa aí um átomo de oxigênio, como a gente já viu através do modelo de Dalton, né? Que cada esfera representa um átomo, certo? E a bolinha, a esfera branca, representa aí os hidrogênios. Então, eu tenho dos dois lados 4 átomos
de hidrogênio, ok? Agora vamos acertar os átomos de oxigênio. Então, eu preciso de 2 átomos de oxigênio também nos produtos, certo? Olha, observem, tenho 2 de índice aqui já na minha molécula de gás oxigênio. Então, eu preciso que esse 2 multiplique 1, né? Se a gente multiplicar 1 vezes 2, vai me dar o total de 2 átomos e a balança de oxigênio também vai estar equilibrada. Observem aqui na representação, eu tenho 2 moléculas de água, certo? Que me dá o total de 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, total de átomos vai ser 6, né? E aqui nos produtos eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio. O total, novamente, é 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, totalizando 6 átomos nos produtos. Ok? Observem aqui a representação de que está tudo ok com o nosso balanceamento. Ótimo, então. O que a gente tem aqui? A gente tem que os átomos que compõem os reagentes são os mesmos em tipo e quantidade, né, dos átomos que compõem os produtos. E o que eu tenho? Isso aí é a lei de conservação de massa, né? Se a gente for analisar aqui, a massa, ela foi conservada, ok? E o que eu tenho de lei das proporções definidas? Eu tenho que, ao decompor 2 moléculas de água, vou ter necessariamente a formação de 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Então, vamos praticar aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui dois quadros, né? Em que eu vou anotar o número de moléculas de gás hidrogênio, o número de moléculas de gás oxigênio, número de moléculas de água. Bom, o que indica o número de moléculas mesmo? Pois é, os coeficientes estequiométricos, né? Aqui, para o gás hidrogênio, eu tenho que o coeficiente é igual a 2, então eu vou ter 2 moléculas de gás hidrogênio, certo? E aqui, o número de moléculas de gás oxigênio, como não tem nenhum número aqui, eu entendo que o coeficiente estequiométrico é igual a 1, né? Então, eu tenho uma molécula de gás oxigênio. E quantas moléculas de água? O coeficiente é 2, então eu tenho número de moléculas igual a 2. Agora, vamos para o número de átomos de hidrogênio nos reagentes. Cuidado! Eu tenho, além do coeficiente estequiométrico, eu tenho que lembrar aqui do índice. O coeficiente multiplica o índice, né? Então, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2 vezes 2, que é igual a 4. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui nos reagentes? 1 vezes 2, que é igual a 2 átomos. Então, no total de átomos dos reagentes, eu tenho 6, né? 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Lá nos produtos, eu tenho que ter o total de átomos igual a 6 também. Então, quantos átomos de hidrogênio aqui nos produtos? 2 vezes 2, né? O coeficiente multiplicando o índice, igual a 4. E o de oxigênio, 2 vezes 1, o índice aqui ele não aparece, então a gente entende que é 1, né? Então, 2 vezes 1 igual a 2. Qual o total? 4 mais 2, 6. Beleza! Consegui aí identificar o número de moléculas, né? E também o número de átomos nos reagentes e nos produtos. Agora, faça você mesmo. Vocês terão que fazer uma atividade, lembra que a Prof falou na última aula? Toda aula
vocês terão uma atividade proposta que deverão me entregar, né, na próxima aula para visto, que também vale pontuação. Então, a atividade é essa. Um abraço, bons estudos, bom trabalho.